Bem-vindo ao segundo vídeo da segunda série sobre democracia aqui do Diálogos Pense e Proteste. No vídeo anterior, a gente discutiu que democracia ele é um governo do povo, todas as pessoas têm igualdade de valor, já que a vida de todas as pessoas importam, ao mesmo tempo em que é impossível que todas as pessoas de um país elas governem ao mesmo tempo. Então, para que esse governo aconteça, essas pessoas elas elegem pessoas que vão estar representando ela, e esse é um sistema que a gente chama de democracia representativa. No vídeo de hoje, a gente vai tentar entender um pouco melhor sobre como funciona o diagnóstico e uma parte da resolução de um problema público, e também tentar entender de forma um pouco mais prática como que funciona a democracia, ou uma discussão em que a gente tem que levar em conta o ponto de vista não só privado, mas também público, que envolve outras pessoas que não fazem parte da nossa realidade. A gente vai reforçar o que foi dito no vídeo anterior, de que não é uma coisa simples e muito menos óbvia a gente amar o próximo, a gente se importar com a vida do próximo, e que a partir disso, a gente pensar no bem público é uma coisa muito difícil. Eu admito que pessoalmente esse era um vídeo que eu estava muito empolgado para poder postar ele, porque ele começa a exemplificar muito bem uma coisa que a gente já tem dito aqui várias vezes, e eu espero que com esse vídeo fique muito claro que não existe resposta fácil para questões complexas. Esse papo de democracia pode parecer meio teórico demais, meio chato demais, e aqui a gente vai estar tentando trabalhar ele de forma mais direta. Para poder entender isso, a gente vai usar aqui uma metáfora, a gente vai usar uma imagem que vai representar a nossa democracia. E vai ser uma mesa de discussão em que as pessoas envolvidas vão estar tentando resolver um problema muito sério dentro do Brasil, que é a educação. A ideia dessa imagem é que a gente possa entender a complexidade da democracia de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais interativa, de uma forma mais visual. E para ajudar a gente nessa caminhada, eu vou estar usando também o gráfico de um pensador do século XX chamado Robert Dahl. Eu não vou aprofundar muito na teoria do Robert Dahl, mas é suficiente a gente entender que, para o Dahl, a democracia é um ideal inalcançável. Como a gente comentou, é impossível, numa sociedade de 200 milhões de pessoas, todas as pessoas estarem 100% representadas e 100% satisfeitas com o sistema político. E nisso, não tem como a democracia ela ser plena, no sentido de compreender todas as particularidades das pessoas. Mas ela pode ser muito boa e atingir aquilo que é essencial para todas as comunidades. E para o Dahl, ele chama essa democracia, que ela não é ideal, mas ela é mais próxima do ideal, de poliarquia, que é um governo de muitos. Isso eu acho que é suficiente para você entender esse gráfico. Dito isso, imagina que na nossa sala de reunião, a gente tem dois grupos de pessoas que representam uma parcela do Brasil em relação à educação. O primeiro grupo de pessoas são os melhores alunos do ensino médio brasileiro. São alunos que ganharam Olimpíadas, que têm as melhores notas, que estão nos melhores colégios e que provavelmente vão fazer as melhores faculdades ou talvez até indo para fora. E esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que vai fazer parte da nossa reunião democrática é o grupo dos maiores empresários brasileiros da educação. Então no Brasil a gente tem escolas com muito nome, com centenas, às vezes milhares de filiais, e esses grupos são muito influentes dentro da educação brasileira. E a minha pergunta é, esses dois grupos, por si só, eles conseguem compreender a realidade da educação brasileira, os desafios, e a partir disso, elaborar políticas que melhorem a educação brasileira como um todo? Acho que dá para perceber que é um grupo muito pequeno de pessoas, e por isso que a nossa participação política ela está muito pequena. E para entender um pouco melhor da realidade da educação brasileira, eu peguei alguns dados. Segundo alguns dados dos Outros pela Educação, cerca de 48 milhões de crianças e adolescentes se matricularam no ensino básico brasileiro. 48 milhões, para você ter uma ideia, é a população da Argentina somada com a população do Uruguai. Eles estão distribuídos em mais de 180 mil escolas, sendo que 77,7% delas são públicas. Na realidade brasileira, a democratização da educação ela é muito mais concentrada dentro do setor público do que do setor privado. Até porque o setor público é o setor que foi feito para pensar numa educação para todos. Agora, um dado um pouco mais preocupante dentro desse relatório é que, dentro do Brasil, 59,2% dos jovens de 19 anos não completaram o ensino médio. E eu queria deixar essa provocação que, se você não conhece nenhum jovem de 19 anos que ainda não completou o ensino médio, você não conhece nem 60% do que é o Brasil de verdade. Fica a reflexão. Esse é um dado que mostra um pouco do desafio dentro da educação brasileira e que é um desafio complexo. Aqui também eu vou abrir um parênteses e citar um exemplo que acho que é bem interessante. Existe um boato, uma coisa que muitas pessoas comentam dentro do Brasil de que antigamente
a educação pública era muito boa. Todo mundo queria estudar em escola pública e que lá se aprendia inglês e francês e latim. E isso é parcialmente verdade. Então, realmente, as escolas antigas eram muito boas, mas boas para quem? Porque para entrar nessas escolas, você tinha que passar por uma prova que era muito difícil e só as pessoas com as melhores condições socioeconômicas tinham condição de entrar nelas. Eu pesquisei um pouco mais a fundo também e encontrei alguns dados da época e descobri que em 1970 a taxa de analfabetismo entre adultos no Brasil chegava a 33,6%. Ou seja, essas superescolas públicas, elas eram voltadas para uma parcela muito pequena da população, embora todas as pessoas pagassem impostos e merecessem essa educação pública. E realmente, se a gente comparar as escolas públicas de hoje, na média, embora existam escolas públicas muito boas, elas são inferiores à educação do Brasil de antigamente. Mas por que aquela supereducação só servia uma pequena parcela da população? Era um direito de muito poucos. E quando você tem muito dinheiro para investir em poucas pessoas, a gente cria uma pequena parcela da população muito privilegiada dentro do próprio sistema. E a partir disso, aquela primeira mesa que a gente montou só com 2 agentes do setor privado, ela é muito pouco para poder entender a realidade, o diagnóstico e a situação do Brasil. Se a gente quer de fato resolver os problemas da educação brasileira, a gente precisa começar a aumentar mais a participação dos agentes nessa reunião. Lembrando que o Brasil ele é uma federação, então ele tem a divisão entre a União, os estados e os municípios. Em linhas gerais, os municípios brasileiros são responsáveis pela educação infantil, o ensino médio é responsabilidade do estado e o ensino superior é responsabilidade do governo federal. Existem algumas exceções, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque não é o ponto aqui. E a gente vai convidar diretores e professores dessas 3 esferas de poder, desses 3 tipos de ensino. Tá dando para começar a perceber que esse é um assunto bastante complexo e por isso que existem pesquisadores que dedicam toda a sua vida a estarem estudando, e esses pesquisadores vão ser muito importantes estarem dentro da nossa sala de reunião para pensar sobre educação. E aí o nosso papo vai ficar assim. Se você estiver atento, você vai ter percebido que, embora a nossa participação política tenha aumentado, a contestação ela diminuiu um pouco. Por que isso acontece? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas é natural a gente pensar que, dentro da mesa de reunião, por mais que as pessoas tenham igual valor, elas não têm o mesmo poder de contestação. Então, por exemplo, quem tem mais poder? O grande empresário da escola privada, será que ele tem a mesma voz do que o professor da escola pública? Será que a sua situação socioeconômica, a sua influência dentro do mercado, será que essas coisas fora da sala de reunião também não afetam as negociações dentro da reunião? Por mais que exista um sistema representativo e que todas as vidas tenham um valor igual, a influência política delas são diferentes. Afinal, a gente está falando de pessoas. Não de robôs, nem de amebas, pessoas que têm seus próprios interesses. E isso é de certa forma legítimo, mas quando esses interesses pessoais começam a fazer surgir questões como propina, corrupção, ameaças fora da reunião, aí a gente começa a ver que a política ela é mais complexa que a simples reunião em si. Mas com certeza a nossa democracia agora ela está melhor do que anteriormente, porque ela consegue entender muito mais profundamente as necessidades da educação do Brasil. Só que lembra, o nosso ideal é tentar acabar com todos os problemas da educação do Brasil. E se a gente quer fazer esse diagnóstico preciso e fazer de forma democrática, em que o soberano é o povo, vamos acrescentar aí também estudantes universitários, ensino técnico, escolas rurais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, associação de pais e mães de crianças com deficiência, gestores de escolas públicas, secretários de educação, tanto da prefeitura, quanto do estado, quanto ministro da educação. Agora, acho que a gente consegue ter um retrato muito mais fiel e abrangente da complexidade e da diversidade que existe dentro da educação brasileira a partir de vários pontos de vista. E por um lado isso é muito bom, porque a gente consegue entender de fato o que a gente está se metendo, quais são os problemas, quais são as demandas e de forma representativa, tentando não deixar nenhum grupo de fora. Afinal, toda a vida humana importa, como a gente discutiu anteriormente. E esse grupo, que já tem mais de 20 pessoas, como que eles vão dialogar? Vamos tentar primeiro analisar essa mesa política num ponto de vista de boa política. Numa boa política, essas pessoas elas têm seus interesses, mas elas estão dispostas a dialogar, a construir juntos. Então existem formas de se organizar, fazendo comissões, fazendo grupos de trabalho, cada um entendendo as demandas uns dos outros e verificando qual é a prioridade. O que será que é mais importante? E nisso envolve tanto questões técnicas, orçamentárias, e de como esse dinheiro vai ser usado, e também questões ideológicas, né? Sobre como esse dinheiro vai ser repartido e tudo mais. Mas uma coisa bem interessante é que tem dinheiro. Tem bastante dinheiro. Se esse dinheiro for bem usado, dá para resolver muito dos problemas dentro da educação brasileira e nas suas diversas camadas de complexidade.
Só que agora, imagina que a gente vai pegar essa situação e analisar ela no contexto de uma má política. Então não tem esse diálogo, não tem essa de construção conjunta. São pessoas que estão ali para defender o seu ponto de vista e atacar os outros. E cuidado para não fazer generalização e falar, todo político brasileiro é ruim, só existe a má política. A boa política e a má política, elas convivem juntas. Muita coisa boa é feita através da política. Só que você consegue imaginar que numa mesa de discussão, se tiver uma pessoa que já não quer conversar, não quer dialogar, só está ali para causar, isso compromete muito a eficiência de toda essa política democrática. E também é interessante perceber como que essa má política ela é desumana. Então você imagina, existe uma mãe de uma criança que está desesperada, porque a criança dela fica na escola das 7 da manhã até as 4 da tarde e precisa de comida. E não está chegando dinheiro suficiente da merenda. Quando a gente pensa no que significa uma política, quando uma das partes se vira na mesa, olha pra cara daquela mãe e fala: eu não me importo com o seu sofrimento. Eu não me importo com seus problemas, seus e daquelas crianças que estão passando por essa necessidade. Eu tô aqui para defender a minha causa. E você imagina quanto que isso é destrutivo, não só para os representantes políticos que estão representando essas camadas sociais mais vulneráveis, mas também como isso afeta diretamente a criança, a população que está deixando de ser atendida. Eu aproveito também esse vídeo para perguntar qual o seu critério quando você vota? Qual é a postura dessa pessoa dentro de uma reunião democrática? É uma pessoa que vai atacar um grupo e favorecer os seus próprios? Ou uma pessoa que vai tentar estabelecer um diálogo e construir um Brasil melhor? Isso não importa muito se é na esfera executiva ou se é na esfera legislativa do país, mas o ponto é que muitas pessoas, por não entenderem muito bem o papel do voto dentro da democracia, acabam elegendo políticos que não contribuem para o debate, estão ali mais para atacar e para gerar morte do que realmente para pensar em vida e num projeto de país. Que contribuem para a polarização e que geralmente também estão associados com coisas de corrupção. Mas esse é um assunto também para outra hora. Enfim, voltando para a nossa mesa de negociação, vou acrescentar aqui um outro elemento que vai mudar drasticamente o rumo da nossa conversa. Imagina que, por algum motivo, um dos participantes da nossa mesa de reunião tem uma metralhadora. Acho que é tranquilo entender que, a partir do momento que um dos participantes pode matar, a capacidade de contestação política diminui muito. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para o gráfico, é interessante perceber que isso não acaba com a participação política e que nem acaba com a democracia por si só. Não acaba a democracia segundo a análise do Robert Dahl. Alguns autores vão falar que a partir do momento que alguém tem uma metralhadora, não tem mais democracia. Mas a gente vai continuar na teoria do Dahl. Trazendo um exemplo um pouco mais real de como que isso pode acontecer, eu pensei na Rússia. A Rússia é um país democrático, então lá existem eleições amplas, mas lá tem uma figura bastante controversa que é o Vladimir Putin. O Putin ele é um político bastante controverso, que ele está no poder dos anos 2000 até hoje. Ora como ministro, ora como presidente, mas o fato é que ele está no poder há muito tempo e que as projeções dizem que ele vai ficar no poder por mais tempo ainda. E o que acontece? Existem movimentos contra o Putin? Existem. Mas geralmente quando começam a ter manifestações da oposição, questionando a liderança dele, criticando o governo, fazendo movimentos de rua, é muito comum a gente ver cenas de violência contra esses manifestantes ou contra esses jornalistas. Ou seja, que você pode pensar ao contrário, mas se você pensar ao contrário, talvez apareça uma polícia para te bater. E nisso a gente entende por que a questão de contestação política é tão baixa, apesar de existir uma participação. Outro caso parecido que a gente pode citar é o da ONU. Então, existe a Organização das Nações Unidas, que propõe ser um organismo mundial representativo das nações. Obviamente, a ONU é um sistema de democracia representativa, porque não dá para todas as pessoas do mundo discutirem sobre todos os problemas do mundo. E nessa democracia representativa, muitos países têm cadeiras dentro da ONU. Existe uma participação muito ampla dos países. Só que imagina assim, existe um debate sobre alguma decisão e Serra Leoa entra em disputa contra os Estados Unidos ou contra a China. Serra Leoa é um país muito pequeno, muito pouco influente do ponto de vista econômico, tecnológico, enquanto os Estados Unidos e a China têm bombas nucleares e são extremamente importantes para a economia do mundo. Qual desses países você acha que vai ter mais influência nas decisões? E esse é mais um exemplo de que sim, existe participação, existem muitos países que têm cadeira dentro da ONU, mas que a participação ela não é suficiente porque, apesar de estarem lá, eles não conseguem fazer mudanças profundas. Mas eles estão lá. E por último, eu queria fazer mais uma última análise da nossa mesa de negociação. Imagina que o grupo que tem a metralhadora, ele não só tem, mas ele começa a usar. Ou seja, ele começa a matar qualquer grupo que pensa diferente. Pois é.
Agora a situação ficou tão bizarra, mas tão bizarra, que eu vou deixar pro próximo vídeo. É isso aí, a gente encerrou esse segundo vídeo. As coisas no canal vão começar a ter debates cada vez mais profundos, de assuntos talvez cada vez mais incômodos, mas completamente necessários pra gente estar pensando sobre uma boa política, uma política que traz vida. Queria deixar meu muito obrigado e comentar uma coisa que eu descobri recentemente que achei muito interessante. Quando nesses vídeos as pessoas pedem pra curtir, comentar e compartilhar, é mais um lembrete do que um pedido. Porque talvez você tenha gostado muito do vídeo, mas depois você vai fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o vídeo e às vezes esquece de deixar uma curtida. Então, tô aqui te lembrando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso realmente ajuda muito. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.